Salve família vascaína, Lineker na área aqui no canal, seja bem-vindo ao nosso vídeo nessa quinta-feira com informação muito importante a respeito da trégua judicial, né? Vasco e 777 dão entrada à suspensão da ação judicial e com certeza, né, um novo investidor pode aparecer, pode comprar as ações da Vasco SAF a qualquer momento e interrompem, obviamente, a arbitragem na Fundação Getúlio Vargas. Então a gente vai falar bastante sobre esse assunto que saiu agorinha e obviamente vamos falar também sobre a partida contra o Grêmio, que já temos arbitragem definida, mais de 55 mil sócios torcedores e obviamente vamos falar bastante sobre saída e chegada de jogadores, né? Yerry Mina e também outros assuntos. Mas antes da gente começar, deixa o joinha para dar aquela moral, vai lá nos comentários deixar a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho, e não esqueça de participar da nossa parceira A1xBet. Ela é como você, parceiro aqui do canal, então corre lá no primeiro comentário fixado, clica no link e utilize o código CORTESVASCO. Você vai obter 100% do seu primeiro depósito em bônus, então não perca essa oportunidade, é só ir lá embaixo. Primeiro comentário fixado, a 1xBet é parceira aqui do nosso trabalho. Solta a vinheta, bora pro vídeo que tem muita informação importante. Vasco e a empresa americana 777 Partners, controlada pela credora ACAP, deram entrada hoje na suspensão da ação judicial e também interrompem, a arbitragem na Câmara da Fundação Getúlio Vargas. Vale lembrar que esse processo de arbitragem estava nas escolhas dos árbitros, onde o Vasco poderia recuperar com totalidade as ações da Vasco SAF, mas depois de várias negociações com Kenneth King, presidente e dono da ACAP, o Vasco retirou as ações, suspendeu por 90 dias e isso viabiliza uma negociação direta de médio a curto prazo da ACAP negociar e vender as ações da Vasco SAF para outras empresas. Então, teremos movimentações intensas a partir de então, já que foi dada entrada na justiça na suspensão dessa ação judicial que afastava os americanos do controle da Vasco SAF. Obviamente, muita gente começa a perguntar, mas como que vai ficar o futebol do Vasco? E agora, o Pedrinho... Não muda nada, o Pedrinho vai continuar ali no comando do futebol, as estruturas serão as mesmas, Marcelo Santana, diretor executivo, Felipe, diretor técnico, e toda a movimentação sendo feita de estruturação do futebol do Vasco será mantida. O Pedrinho será atuante também no futebol, viajando com a delegação e muito mais. Esse movimento é muito pela questão burocrática da venda, a estruturação de todos os processos a serem feitos para um novo investidor no Vasco. Então, teremos aí, dentro desses 90 dias, a partir de hoje, onde foi dada entrada na suspensão da ação judicial, passos importantes para a venda do novo investidor. Vale lembrar que a empresa americana 777 Partners queria algo por volta de R$1 bilhão de reais pelas ações da Vasco SAF já adquiridas por conta da questão da valorização, Pegou o Vasco na Série B, subiu para a Série A, contratou alguns jogadores que estão atrelados nos seus direitos econômicos dentro do atual elenco, mas parece que essa movimentação vai ser bem abaixo desse valor, A gente sabe que existe a expectativa de novos investidores. Com toda certeza, esse movimento de 90 dias de suspensão das ações judiciais que afastam os americanos pode ser a sinalização desse movimento sendo mais intensificado agora. Então a gente vai apurar, obviamente, todas as informações a respeito do novo investidor que pode estar se aproximando e esses 90 dias de trégua da ação judicial que afasta a empresa americana, obviamente hoje controlada pela ACAP, dentro do futebol do Vasco, das ações da Vasco SAF, e nós teremos novidades muito em breve, então não perca nenhuma delas, mas essa notícia acontece agora por conta desse movimento entre Vasco e 777. Quando eu falo 777, é a ACAP que controla hoje todas as pastas da empresa americana, Só para recapitular, lembre-se que a Land Hall Capital Partners já tinha colocado, essa questão da ACAP no controle da Vasco SAF dentro da 777, naquele processo na corte americana, onde ela fala que a 777 Partners deve cerca de 10 bilhões de reais
para a credora ICAP. Então a gente vai estar, obviamente, trazendo mais informações aí do controle da seguradora da Vasco SAF, agora no comando, para fazer ou otimizar a venda das ações. Muita coisa pode acontecer a partir de então, contando de hoje, dia 25 de julho, os próximos 90 dias de trégua das ações judiciais. Bom, vamos falar agora sobre reforços, né? O Euriquinho tinha cravado, né, a contratação do IR Mina. Eu estranhei um pouco, né, essa movimentação nas redes sociais, essa certeza absoluta, porque antes eu tinha apurado a informação que o Vasco tinha alguma dificuldade financeira a respeito dos vencimentos do jogador. O Euriquinho volta a falar na tarde dessa quinta-feira que o salário de IR Mina é muito comum dentro hoje da folha salarial vascaína e, obviamente, né, o que eu tive de resposta nessa questão é, olha, ainda é uma contratação muito difícil. Nós não temos uma informação precisa sobre esse avanço que o Euriquinho disse. Enfim, é o que eu tenho de informação para vocês. Algo que eu já vinha falado bem antes aqui no canal, né? Lá na hora do Vasco, direto do Antônio Ascioli, no Atlético Goianiense Vasco, lá atrás pelo Campeonato Brasileiro, eu já tinha comentado sobre algo dessa natureza. Mas vamos dar uma olhada, né? Quem sabe IR Mina pode vestir a camisa do Cruz Maltino. E saídas também podem acontecer. Jogadores do Vasco que estão na lista de possíveis saídas vêm recebendo, né, algumas sondagens. O Vasco avalia uma proposta atualmente do Goiás pelo atacante Serginho, que pode deixar o Vasco a qualquer momento. Lembrando que o Serginho também teve, né, aí o interesse do Criciúma, que queria o jogador por empréstimo, mas a gente está de olho e a gente vai observar cada vez mais essa movimentação. E o Euriquinho, falando nele, né, não parou por aí. O Euriquinho falou que o Vasco negocia a contratação do atacante Michael, ex-Flamengo, atualmente no Al Hilal. O Euriquinho que está falando aí pelos cotovelos, né? E a gente está, obviamente, tentando entender toda essa movimentação. Mas, mais uma vez, o Euriquinho falando sobre um grande jogador, o Michael, atualmente no Al Hilal. Segundo o Euriquinho, o Vasco negocia com o jogador. Confesso, vou estar procurando essa informação o quanto antes para vocês de forma mais precisa. Mas também caminha, né, na mesma linha que IR Mina. Caso IR Mina e Michael cheguem no Vasco, pode ter certeza, o investidor já chegou, já fez o depósito, já adiantou o aporte, porque o Vasco tinha se esgoelado financeiramente para trazer o Felipe Coutinho e manter o Dimitri Payet. Se caso acerte a contratação desses dois grandes jogadores, o investidor já está no Vasco e a gente vai, obviamente, buscar cada vez mais por esse caminho, por esse sentido, o que vem acontecendo dentro desse processo. Processo esse que em 90 dias deve ser aí anunciado, né? Então, vamos ver as movimentações. O certo é que o Euriquinho gosta de falar. O Euriquinho tá aí em tona nas redes sociais, falando aí pelos cotovelos, falando. E quem sabe pode ser verdade o Euriquinho, que tem sim um contato dentro do Vasco, né, porque já foi dirigente do clube, mas eu não consigo colocar minha mão no fogo pelo ex-dirigente Euriquinho e filho de Eurico Miranda, né? Eu preciso analisar, procurar, apurar antes de qualquer coisa. Bom, de olho no Campeonato Brasileiro, né? O Vasco mantém na 11ª colocação, o Juventude perdeu para o Cruzeiro, então não passa o Vasco na rodada. E o Gigante da Colina enfrenta o Grêmio na Arena Condá, em Chapecó. E já temos arbitragem definida. Paulo César Zanovelli, de Minas Gerais, será o responsável pelo apito na partida entre Grêmio e Vasco pelo Campeonato Brasileiro. E a gente vai estar, obviamente, analisando todos esses temperos de arbitragem, né? Que é algo que a gente costuma avaliar, é algo que a gente costuma buscar, porque o Campeonato Brasileiro é na verdade, uma grande escola de arbitragem, porque a gente tem inúmeros pontos distintos. Um critério é aplicado em um jogo, o outro é aplicado em outro, um árbitro dá pênalti puxando com a mão na bola, o outro não dá, então é uma grande bagunça e a gente precisa sempre pontuar, né, esses temperos de campeonato brasileiro chamado arbitragem, porque vem sendo decisivo em vários e vários momentos. E a gente espera, né, que isso acabe o quanto antes. A tecnologia está aí, mas não está sendo bem usada, e principalmente em jogos do Vasco. A gente vê erros e mais erros, falta de critério e muito mais. Vamos estar sempre avaliando essas questões de arbitragem a partir de então. Galera, olha só. Lembrando que você que sonha em estar em São Januário com tudo pago pelo canal. Rapaziada, é o seguinte, é você vir para São Januário com tudo pago, você não paga nada, meu Deus do céu. O link vai estar lá na descrição.
clica no link e participe, mas eu vou deixar aqui um vídeo com um recadinho para vocês. Não perca essa oportunidade de vir para São Januário com tudo pago. Já estamos nos últimos bilhetes, nos finalmente. E se você não for lá e adquirir o seu, você não vai concorrer. Então, fica aí, pega a visão, eu vou mandar o vídeo aí para vocês. Corre aí, porque é a sua chance de conhecer São Januário assim, ó. É o nosso último Você no Caldeirão. Fechou? Vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu volto com mais e mais notícias e você vai estar sempre acompanhando a gente, seguindo aqui o nosso trabalho. Forte abraço, saudações vascaínas. Seguinte, você no Caldeirão, você de qualquer lugar do Brasil pode vir para São Januário com tudo pago pelo canal. É simples. Corre lá no Instagram, @você no Caldeirão. O link está aqui ó, na biografia. Você vai concorrer a passagem aérea e de volta de qualquer lugar do Brasil, transfer completo, desde a sua casa até o Rio de Janeiro e também de São Januário e de volta para sua casa. Alimentação, uma camisa original do Vasco, vai pisar no gramado de São Januário e muito mais. O primeiro ganhador aqui, ó, o seu Valtair, já teve o seu prêmio e agora chegou a sua vez. Não esqueça, @você no Caldeirão lá no Instagram. O link tá aqui ó, na biografia do @você no Caldeirão. Corre lá que você é o novo ganhador.